Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro. Hoje estamos celebrando a conversão de São Paulo. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, hoje no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus ele envia os discípulos em missão. Depois que Jesus os preparou, ele os envia em missão, dizendo assim: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Filhos, esse versículo aqui é chave para o Evangelho de hoje. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Filhos, Jesus ele envia seus discípulos em missão para anunciar ao mundo inteiro o Evangelho, ou seja, para anunciar a pessoa de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O filho e filha, está muito claro hoje o Evangelho dizendo assim: quem crer em Jesus e essa pessoa, se ela for batizada, ela será salva. Quem não crê em Jesus será condenado. Vocês estão entendendo que nem todos vão se salvar? Quem crê em Jesus será salvo. Agora, meus filhos, o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é viver o Evangelho. Crer em Jesus é caminhar com a igreja. Crer em Jesus é conhecer a palavra. Crer em Jesus é ter uma vida de oração. Porque tudo isso nos leva a ter uma experiência com o Senhor. E é essa experiência com Deus que nos leva a ter força e coragem de anunciar às pessoas que estão ao nosso redor que sem Jesus não tem salvação. Filho, filha, isso é muito sério. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Se eu não crer em Jesus, eu não vou me salvar. Se você não crê em Jesus, você não vai se salvar. Está muito claro isso. Por isso que nós precisamos, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, devemos então anunciar a boa nova da salvação a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus e possam crer em Jesus e entrar no caminho da salvação. Hoje estamos celebrando a conversão de São Paulo. São Paulo, aquele homem que antes perseguia a igreja, né? Ele era um judeu convicto, um homem muito inteligente, discípulo de Gamaliel, um homem muito inteligente, mas ele não tinha experiência com Jesus. Quando ele teve a experiência com Jesus, a vida dele mudou de uma certa forma, que ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser anunciador da boa nova da salvação. Olha o que Deus faz na vida da pessoa. Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Olha o que Deus pode fazer na minha vida. Olha como Deus muda o coração das pessoas, muda a vida das pessoas. Porque São Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, e o Senhor disse a ele: Paulo, por que você me persegue? A partir daquele momento, Jesus passou a anunciar o autor daquela voz, que dizia assim, que é o próprio Jesus: por que você me persegue?
Por isso, meus filhos, que nós tenhamos essa coragem também de sermos anunciadores da boa nova da salvação, para que mais pessoas possam ouvir falar de Jesus. Ele que é caminho, Ele que é verdade e Ele que é vida. Precisamos anunciar, porque sem Jesus não tem salvação, não tem vida eterna. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.